Hoje é o dia do advogado criminalista, dia da advocacia criminal. E nós recebemos aqui na bancada do programa Olho Vivo o nosso colunista, advogado criminalista, especialista em tribunal do júri e presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal Sertão, a ANACRIM, advogado Claudenilo Pereira. Boa tarde. Como é celebrar uma data como essa para quem está na luta todo dia? Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, Priscila. Boa tarde aos amigos que estão em casa assistindo o Olho Vivo. Boa tarde a toda a equipe do Diário do Sertão, dizendo a maravilha que é estar aqui com vocês sempre que tem alguma data dessa comemorativa ou uma data especial ou uma dúvida da sociedade. Eu sou chamado a esse importante meio de comunicação e estou sempre à disposição. Essa data, ela é acima de tudo uma data de lutas ainda. Não dá para se comemorar muito, né? Uma data que ela exemplifica a capacidade do advogado criminalista na resolução de conflitos, né? Na missão que a sociedade confia a essa pessoa que está ali entre o fio da navalha, nós dizemos, e a justa aplicação da justiça. Então, é uma data importante, sim, temos muito ainda a conquistar, já conquistamos bastante, mas temos muito a conquistar, temos muito a mostrar à sociedade a essencialidade do advogado criminalista, e é para isso que nós estamos aqui, para conversar, bater esse papo e tirar as dúvidas que porventura surgirem durante a conversa. Claudenilo, nós sabemos de que o operador do direito, o advogado, ele é essencial para a justiça. Só a justiça se houver, de fato, a advocacia. E os advogados cumprem muito bem esse papel, esse mistério. E eu lhe pergunto, enquanto advogado criminalista, nós sabemos que há nessa classe também, e me permita falar sobre isso, há uma demonização, há até mesmo uma criminalização da atuação de um advogado criminalista. Nessa região nossa tem também essa realidade? E se sim, como é lidar com essa realidade? Na verdade, eu acho que em todo o país, eu acho que nenhuma região do país não está isento disso, né, da criminalização da advocacia criminal. É isso que a sociedade ela precisa ser atenta, ela precisa ser mais, digamos, pedagógica, até pelos meios de imprensa, sempre que possível, trazer um advogado para conversar, para falar sobre temas parecidos, e é assim que nós vamos passando para a sociedade a mensagem. Quem advoga no sertão sabe do desafio que já é, e se você é advogado criminalista no sertão, é o desafio dobrado. Digo porque a informação aqui, agora não, nós temos o Diário do Sertão, por exemplo, que informa com rapidez, com credibilidade, trazendo a informação como ela é, sempre buscando os dois lados da notícia. Mas há um tempo atrás, quando nós tínhamos a ideia de que fulano contratou um advogado ou um advogado criminalista, é porque fulano já era culpado, é porque fulano tinha cometido um crime bárbaro ou etc. Só que antes de entrar aqui para conversar com vocês, em off a gente conversava. Eu ainda vou fazer essa estatística, não fiz, mas tenho essa curiosidade, porque a maioria das pessoas que precisam de um advogado criminalista são pessoas que não são adeptas aos crimes. São pessoas que não são contumazes na prática de crimes. São pessoas comuns, pessoas do povo, que cometem um crime por embriaguez, cometem um crime de violência doméstica nas relações familiares, comete às vezes ali no seu trabalho algum crime na administração pública e precisa do advogado, e cerca só, acho que a minoria mesmo dos crimes que nós pegamos no escritório para trabalhar, as pessoas que nos procuram, são pessoas que realmente já têm alguma ficha corrida extensa. E sempre bom frisar, nós não defendemos a pessoa que cometeu o crime, apenas os direitos. Essa pessoa, todo cidadão, nasceu, foi registrado, é cidadão brasileiro, ele tem ali, garantido pela Constituição Federal, o direito à sua liberdade, o direito ao contraditório, ao devido processo legal, e isso só é garantido com a atuação de um advogado criminalista. Se assim não fizer, o próprio Estado, com os seus impostos, pagará um advogado para que seja patrocinado naquela causa. Doutor Claudenilo, nesse dia 2 de dezembro, né, o dia da advocacia criminal, o senhor estava falando aí sobre os casos, né, inclusive estávamos conversando em off justamente isso,
de que a maioria das pessoas que procuram advogado não são pessoas do crime, digamos assim, né? São pessoas que cometeram crimes. E aí eu queria perguntar ao senhor qual foi assim, o caso mais impactante que você já pegou durante sua atuação. Veja só, eu vou fazer agora em dezembro, no dia 9 de dezembro, faço 5 anos efetivos de advocacia. Mas eu já tenho 6 anos de escritório, porque eu era sócio de um outro colega, e nesse inteirinho a gente acaba tendo vários casos. Mas eu acho que um dos que ainda nos marca muito, e ainda está aí rolando, ainda temos muitas definições a acontecer, foi o caso aí da jovem Anne-Marie, em que eu trabalhei na defesa do seu ex-marido, o Danilo, né, ainda ali na fase de inquérito policial. Eu já tive muitos outros casos, tribunal do júri, é uma situação em que realmente eu gosto de atuar. Se eu pudesse, se tivesse demanda na nossa região, eu atuaria somente no tribunal do júri, é onde eu me sinto realizado na advocacia. Mas esse caso ele nos trouxe uma perspectiva nova sobre a atuação. Digamos que renovou o espírito de justiça que eu tinha dentro de mim. Por quê? Nós pegamos uma pessoa que estava sendo acusada injustamente de um crime e que nós acreditávamos naquilo, porque a pessoa, além de nos dizer, porque dizer todo mundo diz, você pode dizer que não é culpado, agora você tem que mostrar para aquela pessoa que está acreditando em você que você não é. E a partir do momento que ele nos disse, nos trouxe as provas de que não era o autor daquele crime, nós fomos para o processo, ainda no inquérito policial, contribuir com a Polícia Civil, né, eu e outros colegas, o doutor Breno, o doutor Renato, o doutor Mabel, para poder elucidar todo esse fato. E é ainda um caso que nos impacta, é ainda um caso que a gente se sente realizado por ter conseguido aquela digamos assim, inocente, né, o inocente do Danilo, naquela situação. E é um caso que aí eu deixo para o futuro, ainda temos muito a contribuir. Logo em breve eu vou voltar aqui para falar somente desse caso. Claudenilo, você já sofreu na pele algum tipo de preconceito, alguma injúria, algum desrespeito? Suas prerrogativas foram vilipendiadas, por exemplo, na sua atuação enquanto advogado criminalista? Já sim, já diversas vezes, inclusive. Só que o que acontece? Nós temos que ter a inteligência emocional de lidar naquele momento, porque certamente você toma uma atitude mais enérgica contra aquilo, certo? E tem um amparo da entidade ao qual somos vinculados, que é a OAB, né? E agora a Anacrim, aqui mais precisamente no Sertão. Só que naquela época nós não tínhamos ainda esse amparo, principalmente da Anacrim, nós não tínhamos. E se eu tivesse naquele momento sido mais enérgico, talvez eu tivesse prejudicado o direito do meu cliente. Então eu tive digamos assim, engolir seco a situação, né? Aprendi a me impor em diversas situações com isso, que a gente só aprende na pele passando, né? Mas sim, passei de chegar em delegacia de polícia, e porque eu tinha chegado rápido. Minha casa, quem me conhece, não é longe da delegacia, eu acho que é 5 minutos no máximo de carro, porque eu tinha chegado rápido e o policial simplesmente olhava para mim e disse: você está chegando primeiro do que a viatura na delegacia, alguma coisa está errada. Não era simplesmente porque eu moro perto da delegacia, e a prisão aconteceu em Santa Helena. De Santa Helena para cá é cerca de 30 minutos de carro. Se eu não chegasse antes, só se eu viesse a pé, e olha lá, eu tinha chegado mais primeiro. Outra vez, essa é bem marcante, um amigo meu, amigo em comum, inclusive, dessa pessoa, nós tiramos uma foto e postamos em um São João, em uma comemoração de São João, né? E depois esse meu amigo veio me mostrar e me dizer por que tinha apagado a foto, porque um outro colega dele, policial, tinha dito que não era bom estar tirando foto comigo. Isso foi há uns 3 anos, uns 4 anos atrás. A gente, naquele momento, você sofre, você se retrai por aquilo, você sabe da sua caminhada. Afeta muito, né? Você sabe de onde veio, você sabe o que você passou, né? Os espinhos que pisou. Mas eu estava de consciência muito tranquila, como estou até hoje. E
uma frase muito bonita que eu sempre escutei de algumas pessoas que eu admiro, e, por exemplo, agora na campanha da OAB, a gente falava disso também, do acirramento, e o doutor Paulo Maia dizia o seguinte: se for para mim se corromper sendo advogado, que eu não seja. Então eu continuo dizendo isso, né? Nesses 5 anos de advocacia que eu vou fazer, eu saio de casa todos os dias para trabalhar de forma honestamente. Ninguém vai numa delegacia, Zé Neto, para passear. Igualmente o advogado também não vai passear lá. Nós não vamos ao fórum para uma audiência para passear. A gente vai trabalhar. Igualmente nós respeitamos o trabalho das forças policiais, das pessoas que estão no sistema de segurança como um todo, mas também queremos ser respeitados. É só isso, a gente só pede respeito. Doutor Claudenilo, a gente sabe, né, inclusive já houve casos que repercutiu na mídia, onde advogados criminalistas acabaram sofrendo perigos em defender algum caso, em defender alguma pessoa que cometeu o crime. E é sempre bom reforçar que o advogado criminalista não está ali para defender a ação da pessoa, mas os direitos dela. E, querendo ou não, o advogado criminalista acaba pegando casos que repercutem na sociedade e que causam muita revolta. Como o senhor vê, sendo um advogado criminalista, esse perigo que o advogado pode enfrentar ao defender esses casos? Priscila, nós temos tido ultimamente no Brasil, até preocupante isso, um grande número de advogados até assassinados, né? Quase que todo mês, se você fizer uma busca rápida aí no Google, você vai ver que teve no Brasil, durante esse ano de 2024, advogados sendo assassinados. E tudo isso é, digamos, uma história que deve ser consertada ao longo dos tempos, que o advogado criminalista, quando é contratado pela família de algum detento, uma pessoa que está no presídio ou que acabou de cometer um crime e é preso ali em flagrante, e nós vamos acompanhar o fato em delegacia, nós não estamos lá porque é a pessoa que foi presa, é fulano de tal. Não, é porque aquela pessoa, ela é, digamos, brasileira, ou ela é um estrangeiro que foi naturalizado brasileiro, e ela tem direitos pela nossa Carta Constitucional de 1998. Né? Então, dentro desses parâmetros jurídicos constitucionais, é que é a atuação do advogado criminalista. Nós, como disse, nós não vamos à delegacia de polícia para simplesmente passear, ou nós não colaboramos com crime algum. Né? Certamente, quando essas pessoas precisam de uma defesa, elas procuram um advogado. Né? Nós já tivemos em diversas situações, por exemplo, policiais militares que sentaram no banco dos réus e era um advogado que estava patrocinando a defesa no tribunal do júri, promotores que sentaram no banco dos réus, era um advogado que estava patrocinando a defesa, juízes e empresários da sociedade, etc, etc. Então, assim, o advogado, digo mais uma vez, ele não é propagador da criminalidade, de maneira alguma. Nós somos defensores de direitos constitucionais. É isso que tem que ficar martelado na sociedade, seja cajazeirense, paraibana, brasileira, para que, quando precisa do amparo do advogado criminalista, procurem e sejam bem assistidos pelos nossos colegas. Claudenilo, quero lhe agradecer sua vinda aqui ao programa, numa data tão importante como essa, você que está à frente da Anacrim Sertão, né, uma associação a nível nacional que representa os advogados criminalistas, a área criminal, para que você deixe também uma mensagem para tantos advogados que estão nos acompanhando agora, muitos estudantes de direito que podem também ter na mente, no coração, o desejo também de atuar na área criminal, tendo em vista que no direito existem várias áreas, né? Tem a área previdenciária, a área eleitoral, a área trabalhista, entre elas a área criminal, que sofre tudo isso que você já trouxe aqui, mas é também de uma motivação, né? Que seja também motivo de muita motivação. Você deixe sua mensagem para tantos estudantes de direito e também advogados que acompanham agora. A mensagem é de encorajamento, principalmente, né, aos colegas advogados, aos estudantes de direito que desejam seguir por essa batalha. Saiba que não é fácil de verdade, mas é muito, digamos, reconfortante quando conseguimos uma absolvição que a pessoa estava sendo acusada injustamente, quando conseguimos ali durante o curso do processo que uma pessoa tenha a sua liberdade restabelecida e você sabe que foi fruto do seu trabalho, né, e aquela pessoa pode responder
um processo em liberdade, em atenção ao princípio constitucional da ampla defesa do contraditório, né, e também da não culpabilidade antes do trânsito em julgado da sentença. Então, assim, é uma situação em que nós vivenciamos sempre entre o céu e o inferno, mas eu prefiro ficar no céu. Eu prefiro ficar no céu. E nós temos sempre uma linha tênue que não podemos nunca atravessar, nunca concordar com o crime. Sempre concordar com a justiça, Num julgamento, é bem rapidinho só para terminar, num julgamento em que eu fiz agora na comarca de Cajazeiras, em que eu contribuí com a defesa, um promotor de justiça, que não vou citar o nome, mas eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar, e eu já o disse, por isso que eu estou dizendo aqui no ar, ele disse que não tinha provas para condenar o réu, e ficou se perguntando se pedia a absolvição. E eu disse, doutor, pedir a absolvição também é justiça, porque a própria nomenclatura do cargo é promotor de justiça e não promotor de condenação ou de acusação. Então é essa a nobreza da advocacia criminal.